Boa noite, estou ao vivo agora para mais uma live e hoje eu tenho uma convidada muito especial que é a Samara. Ela é estudante de engenharia e ela está fazendo algo sensacional que eu tenho certeza que tu pode conseguir fazer também e monetizar o teu conhecimento de engenharia mesmo que tu não esteja formado. Então, seja muito bem-vindo. Vem aqui que a gente vai começar a trabalhar com engenharia, mesmo se tu não está formado ainda. Boa noite, seja bem-vindo. Convidem os colegas de vocês para eles participarem também, porque não é só... Oi, Samara. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Como é que vão? Olá. Tá travando? Só para mim ou tá para mais Tá, alguém que tá travando? travou um pouco o seu vídeo. Falem aí se vocês estão ouvindo. Tá todo mundo ouvindo bem? Acho que agora voltou. Eu não sei se Voltou. foi voltou, foi aí ou se foi aqui que deu probleminha. Seja Foi, tá bem-vinda, bom. Samara. Obrigada por aceitar esse convite. Eu E que eu tenho agradeço. certeza que tu vai agregar muito. Boa noite, boa noite. Samara, tu Boa quer se noite, apresentar pessoal. aí rapidinho? É, quero sim, eu vi aqui, tem muita gente diferente que não me acompanha. Então, eu me chamo Samara, como vocês sabem, eu sou graduanda do oitavo semestre de Engenharia Civil e sou técnica de edificações. Além disso, eu também sou estagiária. Atualmente, eu trabalho em uma obra vertical aqui na cidade de Barreiras, na Bahia. E também, esse ano, eu comecei a trabalhar de forma autônoma, em parceria. A gente vai falar um pouco sobre isso durante a live na área de regularização de imóveis e projetos, que está bem relacionada com a parte de construção. Então, resumindo um pouco a parte profissional, essa sou eu. E também estou agora em atividade aqui no Instagram, divulgando um pouco o meu trabalho. Olha só, então a Samara está no oitavo semestre, ela não está formada e ela está trabalhando com engenharia, e não é só estágio, é parcerias com outros engenheiros. E eu acho que a gente já comentou, né, em outros momentos, né, já falei em posts, em lives, que vocês podem trabalhar com engenharia. É claro que vocês não vão dizer, eu sou engenheiro. Enfim, né, isso é exercício ilegal da profissão. Mas vocês podem fazer atividades auxiliares e acompanhar os engenheiros e, né, talvez no começo vai trabalhar um pouquinho de graça, mas tu vai aprender muito e depois, aos poucos, tu pode começar a monetizar isso também. Então, eu acho que hoje em dia a gente não está muito em posição no Brasil, né, de ficar escolhendo, um emprego maravilhoso, vai vir uma empresa e vai me oferecer um salário incrível, né? Então a gente tem que correr atrás. E a Samara é um exemplo de estudante de engenharia que está correndo atrás e eu quero incentivar vocês a fazer o mesmo. Porque a gente vê assim, muito estudante com a cabeça de quando eu me formar, eu vou decidir o que eu vou fazer, sabe? E eu acho que não, acho que essa ação já faz toda a diferença. E eu vou deixar a Samara contar como que ela virou a chave, assim, que eu não vou mais agir como estudante, agora eu sou uma profissional, agora eu estou trabalhando com engenharia. Assim, me conta aí como é que tu acordou, assim. Bem, meu primeiro contato foi no curso técnico. Eu, em 2017, fiz o meu primeiro estágio. Não foi o estágio remunerado, foi na época o estágio obrigatório. Eu tive um contato bem rápido, bem simples com a área. E depois disso, quando finalizou o técnico, eu logo entrei na graduação. Até então eu não tinha assim, essa mentalidade de trabalhar, de ir realmente para o campo. Aí em 2019 foi quando eu fiz o primeiro estágio na graduação. E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei lá, sabe aquele primeiro dia que você se sente totalmente perdido, parecendo um peixe fora d'água? Assim, na faculdade eu era um ótimo aluno, sabe? Sempre tirei notas boas, passava com facilidade nas disciplinas. Mas quando eu cheguei no estágio, eu não sabia nada. Eu não sabia ler um projeto, não sabia mexer direito ali no programa, no AutoCAD. Tinha vergonha de atender um telefone, de falar com as pessoas. E foi ali naquele momento que minha ficha caiu, que não adiantava eu ficar lá tirando boas notas, mesmo que fosse importante. Mas se eu não começasse a me preocupar com o meu lado profissional, eu ia ficar perdida, ia ficar para trás.
E ali foi um momento, em 2019, que minha chave começou a virar. E a partir dali, dentro da empresa, que eu fui começar a me desenvolver, assim, tendo a ajuda, principalmente da orientação dos meus supervisores. Acho que foi um momento de virada de chave. No estágio, quando eu vi que não sabia nada, absolutamente nada. Eu acho que esse choque de realidade é bem comum, né? A pessoa acha que, eu sou o melhor aluno da turma, né? Ou, enfim, nunca reprovei, então eu vou ser um ótimo profissional, mas isso não quer dizer. E acho que isso de dizer assim, eu tenho vergonha de falar no telefone é uma coisa super comum. Todo mundo que faz estágio passa por isso, assim. Ou então, assim, tem que fazer um orçamento, tá? Mas, sabe, eu vou mandar e-mail para quem? Vou ligar para quem? Sabe? E aí são coisas que a gente não aprende na faculdade, né? Não. Então, eu acredito que isso é bem importante mesmo começar a desenvolver quanto antes. Exatamente, principalmente nessa questão, como é que eu vou escrever um e-mail, como é que eu vou falar com o cliente, e para mim uma parte muito importante foi nessa questão de atender um cliente, como é que eu vou falar com essa pessoa, e ali foi onde eu enxerguei que não é só se desenvolver ali, saber fazer um cálculo, uma derivada, saber calcular uma estrutura, é a gente, sabe, ser um profissional, assim, é saber lidar com as pessoas, e é o essencial da profissão da engenharia, seja ela qual for a engenharia, e a gente tem muito a desenvolver. E a gente não aprende na faculdade, não são habilidades que estão fora dali. Que legal. Então, muito boa essa tua visão. Eu acredito que quanto antes os outros estudantes de engenharia que estão acompanhando a live perceberem, vai ser mais valioso, né? E por isso que é importante refletir e não ficar esperando, vou fazer estágio só para me formar, porque tem as horas lá obrigatórias. Não, tem que fazer estágio quanto antes. E para complementar, né? Vocês viram que a Samara falou de parcerias com outros engenheiros, né? Como que tu conseguiu essas parcerias, né? Tu conhecia os engenheiros da tua cidade? Como é que foi? Tu foi lá e se apresentou? Conta aí como é que foi que aconteceu, né? Não sei se tua cidade é grande, pequena, se todo mundo se conhece. Minha cidade posso dizer que é relativamente, não é cidade grande e forte, mas é uma cidade grande e bem desenvolvida. E engraçado que meu primeiro contato de parceria foi no meu primeiro estágio, que eu fiz o primeiro estágio lá em 2017, não era o estágio remunerado, eu sempre falo isso pro pessoal, porque muita gente começa, eu só vou começar o estágio por remunerado, mas não, a gente tem que começar ali aprendendo. Então, nesse primeiro estágio, foi onde eu tive contato com esse engenheiro. E depois que eu terminei o estágio lá, vez ou outra ele me mandava um projeto para fazer, alguma coisa para concluir. E isso durante 2 anos. E aí foi quando, ano passado, surgiu a oportunidade de eu desenvolver o primeiro projeto, assim, que eu tive o primeiro contato com o cliente, mas sempre falando para ele que não sou eu quem faço, que é com o engenheiro que me acompanha. E aí foi ano passado, como ele já me passava algum serviço para estar fazendo junto com ele, aí eu falei com ele se ele estava interessado em fazer uma parceria de serviço, que já seria de uma forma diferente. E aí ele topou. E aí dele foi surgindo a oportunidade de vir mais pessoas. Depois a gente vai falar um pouco da parte de captação de clientes. E aí foi quando eu comecei já a vir aqui para o Instagram. E aí do Instagram foi onde eu conheci mais 2 engenheiras aqui da cidade, que através do que eu postava, do que eu falava aqui, elas me conheceram e hoje uma delas eu já trabalho junto com ela. Assim, ela me procurou e a gente começou a conversar e aí a gente está trabalhando agora na parte de regularização de imóveis. Então, foi meio que assim, a primeira foi o contato no estágio e a segunda foi contato aqui nas redes sociais. Então, 2 pontos muito importantes, né? Networking, porque era um contato lá de 2017 e tal, e tu continuou alimentando esse networking, né? Porque às vezes tem gente que passa por alguma empresa e tal, e depois nunca mais fala com ninguém, né? E depois do networking teve a questão de redes sociais, até porque com tudo isso que a gente está vivendo desde o ano passado, a gente não sai tanto de casa, enfim, acaba convivendo mais pela internet, então é mais fácil ter contato com as pessoas pela internet, né? E aí tu conheceu 2 engenheiras da tua cidade que tu não conhecia e conheceu pela internet, né? E aí, como que elas te acharam? Como que tu achou elas? Conta aí, como é que foi esse negócio aí de
ah, vou dizer no Instagram que eu estou procurando parcerias, que eu estou procurando cliente. Como é que foi que começou? Engraçado que eu nunca falei, sabe? Eu nunca falei que, tô procurando cliente, tô procurando parceria. Essas duas, eu segui elas. E aí, sempre eu ia acompanhando o conteúdo delas. Elas têm um trabalho ativo aqui na cidade. Só que até então a gente nunca tinha falado. E aí, depois elas começaram a me seguir. E aí, eu lembro que teve uma vez, uma delas, que eu fiz uma postagem no Stories falando um pouco, né, da nossa aflição de estudante, tipo, nesse dia eu tava bem agoniada mesmo, porque tem dia que a gente tá, assim, bem para baixo. Aí ela respondeu, né, meu stories, comentando para que essa etapa da graduação vai passar, enfim, aí daí a gente começou a conversar. E depois ela foi vendo que eu ia postando coisas da área, aí vez ou outra ela também postava alguma coisa de trabalho. Aí eu respondia o story. E a partir daí foi surgindo a conversa. Aí ela falou com o que ela trabalhava. Aí eu falei, eu também tenho interesse em trabalhar com isso. Aí daí já foi o contato do WhatsApp. E aí, quando foi esse ano, a gente conversou desde o ano passado. E quando foi agora no mês de janeiro, a gente conseguiu captar o nosso primeiro cliente junto. Então já nasceu uma parceria para estar trabalhando. E assim, para mim isso é incrível, porque eu nem conhecia a pessoa. E para mim ter a oportunidade de uma pessoa que já está formada, já está no mercado, me abriu espaço porque ela está me orientando, está me ensinando. E eu tenho a oportunidade de estar acompanhando como é a etapa da atividade. É incrível, assim. E tudo isso somente por estar aqui. Talvez se eu não tivesse, eu nunca teria tido a oportunidade de conhecer. É, porque tem muita gente que acha que, eu vou ter uma conta no Instagram só para ver as fotos dos meus familiares, só para ver quem dos meus amigos que tá namorando, quem que terminou com a namorada, enfim, né? E aí, na verdade, né, não pensa que pode usar o Instagram para fazer networking. Exatamente. E aí, mesmo tu não postando muito conteúdo técnico e tal, tu tava só ativa ali, respondendo, enfim, interagindo com as pessoas e foi daí que surgiu o networking. Então, claro que postar conteúdo, enfim, vai chamar mais atenção, mas só o fato de tu estar interagindo e investindo no networking já rendeu resultados. Eu acredito muito no networking. Eu acho assim, o fundamental de tudo é a gente se relacionar com as pessoas. E mesmo que a gente tenha uma certa timidez, eu falo assim, eu não sou uma pessoa conhecida na cidade de forma alguma. Então eu imaginava que estratégia eu posso usar a meu favor para que alguém me conheça, porque eu não vou ter indicação, não vou ter ninguém assim que é influente na cidade. E aí eu tive que vencer minha timidez, porque eu também sou uma pessoa que sempre foi um pouco mais reservada. Mas ali, é o que você falou da interação. Se você está acompanhando a pessoa, responde lá o stories, responde a publicação. É uma forma de interação que você não está pessoalmente com a pessoa, mas se ela viu ali você comentando, ela vai ver, poxa, essa pessoa está interessada aqui. Quem sabe depois não tem uma oportunidade para a gente estar se conhecendo melhor. E foi a partir disso, foi algo tão simples assim, eu acho incrível por isso, porque foi algo simples e no início eu nem tinha intenção. Então eu fico imaginando. E quando a gente constrói já com a intenção, né, de prospectar clientes, de prospectar parcerias, imagina o quanto mais a gente não pode ganhar. Verdade, isso é muito interessante, né? Mas agora tu viu que tá tomando uma proporção maior e tu tá fazendo vários stories, todo dia tu fala de algum assunto técnico e tal, faz posts no feed também. E aí, isso te ajuda a fazer teu nome também, assim, porque aí tu não é só uma menina que faz faculdade de engenharia. Tu é uma pessoa que tá se preparando assim, para chegar com tudo no mercado de trabalho. E tu é uma profissional em formação ainda, é claro, né? Mas eu acho que tu não tem mais aquela imagem, é só uma menina ali que vai lá e faz faculdade, enfim. Não tem mais isso, né? Eu acho que é uma postura bem diferente. E eu vejo isso muito assim. Quando você me perguntou, né, sobre a questão de quando foi essa virada, logo que eu percebi isso, eu imaginei. Esse é o momento de eu me preparar, de eu cometer erros, de eu aprimorar. Porque, por exemplo, depois que a gente se forma, a responsabilidade é muito maior. Eu não digo que a gente vai pegar um serviço para fazer errado, mas eu falo muito do primeiro projeto que eu peguei, do primeiro serviço. A minha insegurança, a forma que eu não sabia abordar a pessoa, tipo, o que eu não sabia que tinha que fazer um contrato, que colocar um contrato, como cobrar aquele serviço.
muito provavelmente eu ia ter essa dificuldade quando eu fosse pegar formada, porque eu nunca teria tido contato com aquilo. Então, eu vejo muito que essa etapa da graduação é a etapa da gente testar. Testar aquilo que a gente não sabe, testar aquilo que a gente sabe e precisa melhorar. E principalmente conhecer. Saber se eu estou boa em captar clientes ou não. Se eu não for boa em captar clientes, eu tenho que arrumar alguém que seja meu parceiro. Saber se eu quero empreender, saber se eu quero ficar em uma profissão acadêmica. Então, eu acho que esse é o momento, assim, da gente estar se descobrindo. E até isso me ajudou a me conectar ao curso, porque até então eu só cursava. Eu nem me interessava muito, não me via como uma engenheira. Hoje eu me vejo, assim, como uma engenheira, como uma profissional em formação e é algo que eu gosto, sabe? Hoje eu vejo que eu realmente gosto da área, eu gosto do que eu trabalho e isso me ajudou muito durante esse período. Muito legal essa tua experiência, né? Porque quando a gente está na faculdade, eu acho que é o momento mesmo de errar. Não que a gente vai ser perfeito depois de formado, mas é muito mais fácil errar quando a gente está na faculdade, porque as pessoas não vão nos julgar tanto, enfim, a gente tem oportunidade de aprender. Eu não fui uma pessoa assim com essa mentalidade igual a Samara, e eu aprendi muita coisa meio levando tombo depois de formada, sabe? E eu fico pensando se eu não deveria ter feito mais estágio, se eu não deveria ter metido a cara, né, na faculdade, igual a Samara está fazendo. Por isso que eu admiro tanto ela e eu vejo como mudar essa mentalidade quando a gente está na faculdade é muito vantajoso, né? Justamente por isso, para a gente errar e corrigir os erros. Ainda mais quando a gente tem parcerias, porque às vezes a gente só está ali olhando o trabalho do outro engenheiro, sabe? Não precisa fazer muita coisa, só ver o que ele faz e aí pensando, tá, quando eu tiver que fazer isso, eu vou fazer igual, sabe? Então, eu acredito que isso é muito vantajoso e não é que tu não vai aprender depois de formado, mas vai ser mais difícil, porque as pessoas vão olhar para ti, poxa, mas tu é engenheira, como que tu não sabe fazer isso, sabe? E aí, quando tu não é formada, as pessoas não vão te julgar dessa maneira, sabe? É verdade, e é muito isso que você falou. Como eu falei, a gente não vai fazer na intenção de errar. A gente vai errar porque a gente não sabe, são coisas que a gente não aprendeu. Como você vai falar com o cliente, como é que você vai cobrar, como é que você vai explicar um assunto técnico de forma simples para a pessoa, porque o que a gente entende, o nosso cliente ele não vai entender. Então, é treinar a comunicação, treinar a estratégia de venda. E vocês veem que o que a gente está falando não é nada de assunto teórico de disciplina. Então, eu vejo que são essas coisas que a gente precisa aprender a desenvolver e que ajudam muito a encurtar o nosso caminho, porque é muito desgastante eu ter a faculdade. E eu tô falando isso aqui, gente, não imagine que é fácil, assim, tipo, vou fazer tudo isso. Porque você viu que eu faço estágio, tenho a faculdade e estou encarando esse desafio. Não é fácil, tipo, tem um certo momento que realmente sobrecarrega e fica cansativo. Mas são etapas, né? E durante as etapas a gente vai se desenvolvendo, vai se organizando, mas tudo é para aprendizado. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender, assim. Eu acho que enquanto a gente estiver ali vivo, trabalhando, a gente está aprendendo alguma coisa. E a gente só aprende com quem sabe mais que a gente. Então é por isso que a gente tem que procurar pessoas que sabem mais, que conhecem mais. Para mim aqui é uma oportunidade muito grande estar falando com a Brunato, que é uma pessoa, se vocês olharem a informação dela, a experiência, eu estou aprendendo demais. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui compartilhando com vocês, eu estou aprendendo. Então, eu vejo que é muito isso. Você tem que ter a intenção de aprender e a humildade, né? De reconhecer que você não sabe e deixar o outro contribuir com você. Uma coisa que, às vezes, eu vejo as pessoas reclamando do professor ou do chefe e tal. Não quer dizer que o professor ou o chefe está sempre certo, mas pelo menos ele já trabalhou mais que tu na vida, sabe? Pelo menos ele tem mais experiência que tu. Então, respeita ele, porque ele já passou por coisas que tu ainda não passou, sabe? Não quer dizer que tu tem que concordar sempre que essa pessoa é linda, maravilhosa e tal, perfeito. Não. Mas, assim, pelo menos respeita, porque, sabe, tem alguns anos de experiência a mais que tu, sabe? É isso que eu vejo quando as pessoas só ficam falando mal de chefe ou falando mal de professor, sabe? Essa é uma coisa
Que eu tenho um pouco assim, não. Tipo, às vezes eu tô aqui me moendo de raiva, mas eu não vou bater de frente porque eu sei que a pessoa já passou por mais perrengue na vida que eu, sabe? Com certeza. E eu sei, porque eu já estive nesse lugar de reclamar de professor e de outras pessoas, mas nesse momento a gente tem que ver, poxa, a pessoa já passou por tudo que eu passei e mais um pouco. Então, se ela tá ali falando aquilo, é porque tem algum sentido, né? E aí entra a questão de aprender. E é muito interessante isso, porque sempre que eu falo com alguém que já está formada, a pessoa sempre fala dessa questão, né? Da gente começar mais cedo, da gente ter experiência com outros estágios, que é justamente por isso, para se conhecer. E eu fico muito feliz por estar tendo essa oportunidade. E eu não teria se não fosse também incentivo. Eu acredito muito que, às vezes, a gente não entende que precisa, porque a gente não cria essa mentalidade só. Por isso, eu acredito que a gente está aqui falando para as pessoas, às vezes alguém está vendo e pensando, poxa, eu estou falando isso. E é muito o que a gente estava falando essa semana, né? Que às vezes as pessoas nem sabem como você não sabia que poderia começar cedo. E eu também não sabia que, tipo, eu posso aqui pegar um projeto para fazer em parceria. Eu só vim perceber isso porque esse engenheiro que eu fiz o primeiro estágio, ele sempre me falava para fazer isso. E ali eu acreditei que podia fazer isso. E aí eu acredito que essa questão de começar é justamente por isso. Ter alguém que vai acreditar em você e que vai te dizer, não, você pode começar aqui, mesmo você ainda não sabendo tudo, mas você pode começar, eu vou estar aqui com você, vou orientar. Pois é, porque eu acredito que a maioria das pessoas nem sabe que pode fazer isso. E com a pandemia e tal, tá todo mundo com aula remota, não sei o quê, não conversa nem com os colegas, com os professores. E aí tem menos acesso a esse tipo de informação ainda. Por isso que a gente está falando aqui. E aí vocês têm responsabilidade a partir de agora, porque vocês não têm mais a desculpa de não saber. Quem está aqui assistindo não tem mais essa desculpa. Sabe? Sabe agora, pode começar. Pode começar ontem. Pois é. E conta, Samara, como é que foi, assim, os teus colegas da faculdade, assim, agora a Samara tá fazendo stories falando de engenharia, ou a tua família, eles acharam assim, isso aí não vai dar certo, ela vai desistir, ou eles estão te apoiando, enfim, ou, sei lá, não deram opinião nenhuma, como é que foi isso? Gente, eu tenho as melhores pessoas à minha volta. Todo mundo me apoiou demais. Minha família, meus amigos são os que mais incentivam. E eu acho muito incrível, porque eu conheço algumas pessoas aqui. E sempre que a pessoa me vê pessoalmente, ela comenta do que vê aqui no Instagram. E eu acho muito interessante. Que a pessoa sempre fala, Samara, tá muito bom. Continua. Às vezes pessoas do meu trabalho que vêm, tipo, prestador de serviço, sabe, terceirizado. Aí vê, e tipo, sempre comentar, você é muito estudiosa, continua, as dicas são muito boas. E isso é muito bacana, porque motiva a gente continuar aqui, né? Produzindo conteúdo, trazendo informação para as pessoas. E eu sempre gosto de contar uma história de uma colega minha, onde ela estava fazendo, ela me respondeu, né? Que estava fazendo um projeto, estava muito cansada, quase para desistir do serviço. Aí quando ela abriu o Instagram, ela só viu a bolinha lá da minha foto no Stories e aquilo motivou ela a continuar. E eu falei, nossa, se estar aqui já tem essa ação na pessoa, para mim é suficiente, sabe? Porque da mesma forma que tem pessoas que eu acompanho aqui, que me incentivam, que me motivam, eu quero ter isso, sabe? Uma motivação para alguém. Porque eu sei que o curso de engenharia é muito desgastante, sabe? Tem momentos que a gente pensa. Eu já pensei em desistir do curso. Eu sei que muitas pessoas eu também pensam. Eu acho que todo mundo que passa pelo curso pensa em desistir. Então, eu acredito. E nessa pandemia, ainda mais, porque a gente não está tendo aula presencial. Então, eu vejo muito isso, né? Além de trazer conteúdo técnico, de tentar captar clientes, é muito na questão de se conectar com outras pessoas da área e poder mostrar para elas que, enquanto estudante, você pode começar a se desenvolver enquanto profissional. Pois é, eu acho que a maioria das pessoas não faz isso, não começa porque tem vergonha de pensar o que eles vão pensar de mim. Assim, tem gente sem noção? Tem gente sem noção. Mas vamos tentar focar nas pessoas que vão incentivar a gente. Porque eu acredito que elas também existem, tá? E aí, assim, às vezes tem gente que vai falar coisas que tu não quer ouvir, mas tá. Tipo assim,
Vamos tentar não levar para o lado pessoal, pensar assim, quem sabe ela tá com inveja, porque ela queria estar fazendo o que eu tô fazendo. Exatamente. Vamos tentar pensar alguma coisa assim. Não leva pro lado pessoal. Tipo, sempre vai ter alguém que vai rir. Se a pessoa não falou pra mim que tá achando engraçado, se não me mandou parar, eu tenho certeza que tem alguém que abre lá meus stories e acha engraçado. Porque eu sei que tem hora que eu faço stories que não é bom, tem hora que eu faço uma coisa que não é legal. Mas, gente, olha, ninguém vai agradar todo mundo. E o mais importante é isso. Eu acho que eu comecei a trabalhar muito isso na minha mente. Não é de não se importar com os outros, mas é de entender o porquê que eu tô fazendo aquilo, qual é o meu objetivo em fazer aquilo. Eu acho assim, quando tu sabe o objetivo do que tu quer fazer, é muito mais fácil, assim, você vê um propósito naquilo, você enxerga um motivo naquilo, e aí você só vai. Quando eu vi que realmente começou a dar resultado, foi aí que eu comecei a investir mesmo, a continuar, e quero continuar investindo, né, para melhorar e aprimorar todos os dias. Pois é, pessoal, é a carreira de vocês, é a profissão de vocês. Vocês não estão fazendo nada de errado, sabe? Não é como se, ai meu Deus, é alguma coisa vergonhosa aqui, estou cometendo um crime, sei lá, estou fazendo mal para alguém. Não, é a carreira de vocês, é um trabalho honesto. Então comecem, sabe? Falem para as pessoas o que vocês estudam, sabe? Tem muita gente assim que, tipo, faz faculdade e os vizinhos, sabe, os parentes nem sabem engenharia do que é mesmo, sabe? Tipo, não, cara, fala. Gente, minha família não tinha, nem sabia o que eu fazia. As pessoas perto de mim nem sabiam. O pessoal achava que eu fazia um curso totalmente diferente. E aí, quando eu vi que as pessoas... Gente, a pessoa estava do meu lado, não sabia o que eu vou fazer. Não tem como, gente. As pessoas precisam saber que você vai se formar, que você vai ser um engenheiro e uma engenheira. Elas precisam saber, nem que você faz todo dia. Você precisa colocar na cabeça delas que você vai estar ali. Se tem algum problema de engenharia, é você, não é outra empresa, é você que vai resolver. Pois é, porque assim, às vezes, sei lá, o síndico do prédio que tu mora tá precisando de um engenheiro para fazer uma vistoria lá, alguma coisa assim. Sempre aparece alguma coisa, sabe? Às vezes é um serviço pequeno, só que, tipo assim, quando vê a tua oportunidade, porque aí esse síndico vai te indicar para os outros síndicos, sabe? Isso é um network incrível, sabe? E aí, assim, se o síndico do teu prédio não te conhece, ele não sabe o que tu faz da vida, ele não vai te procurar, sabe? Então, assim, fala, olha, fulano, eu faço engenharia, né? Se tá precisando aqui de um laudo, né? Eu posso conseguir lá o contato do engenheiro parceiro, vamos fazer aqui o serviço. Exatamente. Isso aí que tu falou é bem bacana, porque às vezes você, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha área, que é o que eu tenho mais contato. Vamos supor, uma pessoa que faz só projeto e ela acha que ela só pode falar daquilo. Não, às vezes você pode falar de outras coisas e se a pessoa vem te procurar e você não souber fazer aquilo, fala, não se preocupe, eu vou procurar com um parceiro para fazer. Porque ele já vai criando parcerias e oportunidades. Porque imagina se alguém chega a você e você fala, não sei resolver, deixa a pessoa ir embora. Não, vamos tentar ali criar. Eu conheço um amigo que sabe fazer isso. E aí vai criando a rede de contato. Hoje eu falo, se eu for no carro, dando carona para alguém, eu já vou um assunto. E aí, como é que tá a sua casa? Como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Eu dou um jeito de falar. Eu sou a meta. Até eu me formar, eu tenho que falar o que eu faço. Não, e se tu não sabe fazer, tu tem um colega que sabe fazer, enfim, um parceiro, tu vai dar um jeito, sabe? Porque isso é o mais legal. Tem uma pergunta aqui que apareceu da Cássia. Sempre tem, né? Pra mim é de graça que eu sou parente, né? Sempre. Eu acho que quem lida com essas coisas, tipo engenharia civil, arquitetura, residencial, assim, eu acho que é o que mais tem, né? Porque, tipo, elétrica é um pouco mais industrial, assim, mas coisa residencial as pessoas acham que, tipo, dá pra se aproveitar, assim. É comum, e por isso que eu acho bacana a gente começar mais cedo, porque a gente já entende como é que funciona o mercado. Geralmente, o nosso serviço de engenharia, todo mundo vai achar caro, todo mundo não vai querer pagar. Então, por isso é bom a gente já começar a ter contato. Eu já ouvi essa frase nesses primeiros que eu comecei a fazer. Em todos, a pessoa sempre pediu para diminuir o valor.
E eu comecei a perceber também que é muito por a pessoa não entender o que é o serviço. E é por isso que hoje eu tento explicar para as pessoas o que é que é. Por exemplo, eu trabalho com regularização de imóveis. Eu tenho que explicar para a pessoa o que é regularização, o que ela tem que fazer, o que é importante construir com o projeto, porque depois, quando ela for regularizar, vai sair mais caro para ela. Então, eu acho que Exatamente. é a nossa função também conscientizar as pessoas da importância do nosso serviço, explicar o que é o nosso serviço. Eu achei muito interessante uma pergunta que eu vi semana passada de uma moça, eu falando para ela, né, que eu trabalho em obra e tal. Ela perguntou, mas o que é que tu faz? Tu pega lá a massa, e começa a rebocar, pintar Sim. o bloco. E aí eu vi, poxa, a pessoa não sabe o que o engenheiro faz, o que a engenheira faz. Então, aí faz sentido, sabe? Por isso as pessoas acham caro, porque elas não entendem o que é a solução que a gente vai trazer, o que é que a gente vai estar proporcionando para elas. Então, eu meio que entendo assim, sabe? Claro que eu acho ruim, né? Eu oferecer o serviço, a pessoa querer diminuir o valor. Mas eu também entendo que é porque ela não conhece, não sabe o que eu faço, acha que é só um pedaço de papel, um RT, um projeto. Sim. Então, eu já Não, comecei e a ainda tem perceber aqueles que assim, ai, mas eu só preciso da RT, eu já tenho até um projeto que eu baixei na exatamente. internet, sabe? Ah, é normal, gente. Se preparem para isso. Você vai ficar com um projeto lá, olha aqui, gente, é só assinar aqui. Mas é osso do Não, não ofício. é. Ai, gente, é maravilhoso. Ah, e daí tem aqueles que nem sabem o que que é RT, daí fala arte, ou fala só RT, não fala, sempre tem isso. Exatamente, exatamente. Olha aqui, teve gente que comentou, vou falar bem a verdade, corra de serviço para familiares. Olha, eu já vou falar para você, não corra, comece pela sua família. Porque, assim, você já vai trabalhar nessa questão de se posicionar, de falar, não, o meu preço é esse e o meu serviço é esse. Porque se a gente ficar correndo, já vai ser mais difícil. Eu vou dar de novo um exemplo meu. Por exemplo, aqui na minha família, ninguém está com imóvel regularizado. Ou seja, olha o tanto de serviço para mim. E eu não vou correr deles. Eu vou explicar para eles o que tem que fazer e vou cobrar o preço, mesmo que seja da família. Eu já conscientizei eles. Então, eu acho assim, não vão correr de amigos, de família, vamos tentar mudar a nossa mentalidade e a deles também, agregar valor ao nosso serviço. Eu não sei se eu vou conseguir, né, gente? Eu tô falando aqui que é o que eu vou tentar, né? É o que eu tinha pensado agora. Eu tô aí no começo da trajetória. Isso seria o mundo ideal, mas eu sei que na prática é muito difícil. Então, mas a gente vai tentando, né? Trabalhar, mudar a mentalidade. É, tudo isso passa pela valorização da nossa profissão, né? Que é algo bem, É, bem sério e bem bem complexo, né? Que dá outra bem, live. é. Samara, voltando um pouquinho ao Instagram, assim, por que que tu acha que divulgar os teus serviços no Instagram dá mais resultado do que offline e tal? Porque o que mudou, assim, né? Ah, tipo, tu já falou que tu conheceu pessoas novas e tal, mas mais com relação aos clientes, né? Porque como é que tu faz, assim? Ah, porque se fosse no offline, você ia ter que meio que bater de porta em porta, como é que é? Né? E aí Sim, no online, tu fala é. aí e chama a atenção das pessoas que estão precisando do teu serviço. Isso, eu acho bem interessante, porque assim, eu estou bem na parte inicial, mas eu vou dar o exemplo de duas pessoas, por exemplo. Dessa primeira pessoa que eu estou trabalhando esse mês, que é a mãe de uma amiga minha. E assim, ela sabia que eu fazia o curso, mas ela nem sabia com quem que eu trabalhava. E eu comecei a postar no stories do WhatsApp. Aí o que aconteceu? Ela recebeu lá uma notificação da prefeitura que precisava regularizar. Então, como ela viu que eu estava falando do assunto, ela foi lá e me mandou mensagem. Pronto, vou dar exemplo de outra pessoa que dessa vez eu postei no Instagram. Eu tinha ido realizar o serviço dessa mãe da amiga minha. Aí eu nem sei como, é uma pessoa da minha cidade. Ela assistiu o meu stories, porque eu não conhecia ela, acho que chegou por alguma publicação. E aí, enquanto eu falava desse serviço que eu estava fazendo, a pessoa já me mandou respondendo o stories, falando da situação, do lote dela, de um imóvel rural e de outro aqui na cidade. Então, olha só, eu não teria a possibilidade de conhecer essa outra pessoa e dela descobrir que eu trabalhava se não fosse aqui na internet. Não tenho como sair de porta em porta, porque eu trabalho o dia todo. E imagina um trabalhão. E outra, ia ser muito chato também se eu ficasse lá falando, ó, fulano, olha, se você quer me contratar,
Então, Entregando panfleto, né? Imagina um negócio assim. então aqui meio que vem assim mais natural, sabe? A pessoa vê ali você falando, ela tem um problema, aí e outra, gente, eu comecei a perceber que nem sempre é você falar, ó, quando eu tô vendendo aqui um projeto. Não, vem de uma conversa. A pessoa começou a conversar comigo, eu não falei tudo que ela precisava, mas eu dei atenção ali, eu perguntei, e aí, como é que é o seu problema? Qual documento você tem? Comecei a conversar. E daí já surgiu a oportunidade de um novo serviço. Então, eu acho que muito mais fácil, a gente alcança pessoas que a gente não conhece, do que não teria como conhecer muita gente. Pois é, que uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, né? É que a gente tem que vender a solução para o cliente. Não é assim, vender um documento ou vender um papel, sabe? Porque o cliente não vai entender direito. Então, assim, olha, o que está acontecendo? Qual que é a tua dificuldade? Me conta aqui que eu vou resolver, sabe? Aí ele nem vai te perguntar muito detalhe, porque ele vai ficar feliz que tu vai resolver e pronto, sabe? Tipo assim, só que aí tu fica... Só que às vezes tem engenheiro que vai lá e diz, porque eu uso um software tal, porque não sei o quê, porque a norma blá blá blá, porque fala assim, assim na norma. Tipo, o cliente não tá nem aí pra isso. Ele tava assim, eu quero não pagar mais essa multa, o que eu faço? Aí tu diz pra ele, não, dá aqui pra mim que eu vou te entregar semana que vem, pronto. Acabou. Exatamente. Isso que você está falando, eu só vim entender quando eu comecei a trabalhar com essa engenheira que eu estou agora. Porque até então eu achava, não, eu tenho que dominar toda a técnica, tudo, e saber falar. Aí não, aí eu converso com ela, essa pessoa, essa cliente, ela tinha um problema. E aí quando eu vi a engenheira conversando com ela, entrevistando ela, e depois ela me explicando, foi aí que eu entendi. A pessoa ela tem um problema e a gente só precisa da solução daquele problema. Então, às vezes até torna mais simples, assim. Se a gente conseguir transmitir para as pessoas, olha, se você não fizer isso, vai te trazer tal problema, mas eu consigo te trazer tal solução. Então, é simplificar a nossa fala. Eu acredito que está aqui. Eu ainda tenho um desafio muito grande com isso. Eu tenho a dificuldade de transmitir de forma clara conteúdos técnicos, trazer para uma linguagem mais acessível. E eu acredito que é isso que a gente tem que buscar trabalhar. Quem tem a vontade, né, de trabalhar com cliente, porque cada pessoa tem um foco diferente. Mas eu falo assim no meu caso, né, isso aí que eu tô tendo aqui. Porque assim, o cliente, ele não quer ter uma aula, né? Ele só não quer ter aquela incomodação que ele tá tendo, né? E aí, assim, eu acho que um dos maiores erros dos engenheiros é ficar falando muita linguagem técnica, seja atendendo o cliente, seja no Instagram, enfim, né? Porque a gente tem que se conectar com as pessoas e as pessoas não entendem os termos que a gente aprende na faculdade, enfim, as coisas estranhas que tá lá nas normas. Então não adianta ficar falando isso, que o cliente assim vai até achar que a gente é arrogante, né? E aí, não, na verdade, não vai adiantar muita coisa para negociação, enfim. E essa é uma das coisas que eu aprendi aqui no Instagram, a questão de comunicação. Por exemplo, a tua comunicação é mais voltada para nós que somos estudantes, para estar ali orientando. Então, você já tem a sua comunicação. E a comunicação de quem vai tentar captar um cliente para projeto é diferente. E eu acho que é uma coisa muito difícil de desenvolver. É você identificar qual a comunicação que você tem que desenvolver para o seu trabalho. Quem vai trabalhar em uma obra, quem vai trabalhar em um escritório. Para cada ambiente, a gente se comunica de forma diferente. E eu acredito que aqui, no digital, a gente trabalha muito a questão de se comunicar, sabe? De se conectar às pessoas. E é extremamente desafiador, sabe? Sim. Saber se comunicar. A gente tem que adaptar a nossa linguagem conforme o nosso público, né? E aí tu fala de um jeito com o cliente, outro com o colega de trabalho, de outro jeito, né, com o professor. Tu tem que adaptar conforme o teu público, né? Isso, exatamente. Pessoal, quem quiser fazer perguntas, pode fazer durante a live, a gente vai estar respondendo, viu? Se vocês gostaram, vocês estão aprendendo alguma coisa, aí clica no coração pra gente ficar feliz aqui. Nós já vamos deixar vocês de jantar. Tem uma pergunta aqui. Mas eu acredito que é da outra live, né? Estava aparecendo aqui. Ali na parte das perguntinhas mesmo? Mas tem o Rafael aqui que está comentando
tem sim explicar muito bem todos os prós e contras, porque tem alguns que são cabeça dura mesmo. Já aconteceu comigo eu explicar tudo sobre aterramento e falha de energia. É por isso que a gente tem que treinar, né? Muito, assim. E essa questão de começar cedo, você também trabalhar como pessoa. Você tem que trabalhar também seu caráter. Você tem que ser uma pessoa paciente. Você tem que ter ali a habilidade de se relacionar com pessoas. Principalmente quem vai lidar com o público, né? É muita habilidade que a gente tem que desenvolver. Imagina se você É, vai conversar com um cliente e ele quer fazer lá tudo errado, tudo fora da norma, e você explodir lá na frente dele. Aí não dá, né? Você tem não, que... é que assim, ó, tem aquele cliente que ele quer achar que sabe mais que tudo. Aí ele diz assim, ah, porque eu vi um vídeo no YouTube que falava assim, assim, assado. Ai, porque não sei o quê, eu vi lá no Fantástico uma reportagem, não sei o quê. Daí tu tem que respirar fundo, ter humildade, né? Exatamente. É, claro que tem coisa assim, isso aí já vai mais pra frente, né? Da gente analisar qual tipo de serviço que compensa, né? Às vezes tem coisa que não vale a pena, você tá ali demorando seu tempo, que é algo que não vai ser resolvido. Mas, como a Donata falou, você tem que estar ali, ó, mantendo o sorriso, gente. E saber lidar com a situação. É, às vezes por dentro a gente tá querendo esganar um, mas vamos fingir que a gente é simpático, educado, calmo, tranquilo. Exatamente. Bom, para quem ainda não se convenceu que tem que começar para ontem, qual que é a tua última palavra aí, Samara? Assim, ó? Gente, eu uso essa frase, porque eu gosto muito de ouvir podcast, eu já ouvi ela em um podcast. Comece antes de estar pronto. Eu não esperei ficar pronta, porque se eu fosse, eu nunca vou estar pronta, para falar a verdade, né? Eu vou estar a cada dia me aprimorando, a cada dia melhorando, aprendendo mais, conhecendo novas técnicas. Então, assim, se você for esperar ter um ambiente perfeito, esperar se formar, esperar conhecer todas as normas, esperar dominar o AutoCAD, esperar dominar o Revit, esperar ter o melhor cenário, a melhor aparência, a melhor roupa, você nunca vai começar. Então, você começa Sim, e vai se aprimorando durante o processo. E outra, aproveite o processo. Não fica focado só no resultado final. Tipo, estou focado só no diploma. Minha mente mudou depois que eu parei de me preocupar, sabe? Hoje, claro, eu quero meu diploma, eu quero estar formado. Mas isso não ocupa mais minha mente, porque eu já estou tão envolvida ali na área, sabe? Em conhecer as pessoas, em trabalhar, em aprender uma nova solução, em aprender um novo conceito ali para estar explicando para as pessoas. E eu estou envolvida tanto na atividade do estágio, em estudar um novo procedimento, que para mim, quando o diploma chegar, vai ser só uma fase a mais, e aí eu vou estar continuando desenvolvendo meu trabalho. porque a gente não vira engenheiro quando a gente recebe o diploma. Eu não sei se a gente, todo mundo entendeu isso ainda, mas a gente vira engenheiro fazendo engenharia, né? Engenhando, né? Criando soluções, enfim, resolvendo os problemas das pessoas. E aí isso pode acontecer quando a gente está na faculdade, mas pode acontecer depois. E aí quem já está aprendendo a fazer engenharia desde a faculdade já está saindo na frente. Então, assim, Exatamente. não espera estar pronto, né? Eu acho que isso é o principal. A gente vai ficar pronto na caminhada, mas para isso tem que dar o primeiro passo, né? Tem que Exatamente. mostrar a cara para o mundo ali. Eu sei que a maioria das pessoas que fazem engenharia são um pouco tímidas. Uhum. Às vezes não são muito tímidos, mas tudo bem, a gente tem que falar. Se a gente ficar se escondendo, não vai dar certo. As pessoas vão lembrar daquela pessoa que pode ser super incompetente, mas que falou e disse: Olha, eu sou engenheiro, eu faço isso, 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 eu ofereço aquele serviço, sabe? E aí tu pode ser maravilhoso, saber tudo, ser muito bom na técnica, mas tu não fala para as pessoas que tu oferece o serviço, que tu sabe Isso. resolver os problemas, e aí tu vai ficar ali comendo mosca, sabe? Exatamente. E, assim, é para quem quer, gente. Eu sempre gosto de deixar claro, porque na internet a gente fica naquela pressão, né, de que tem que todo mundo fazer aquilo. Eu sempre falo, isso é para quem tem a vontade mesmo. Porque tem gente que tá ali, que quer, eu quero captar um cliente, eu quero estar ali com as pessoas. Então, se você tem essa vontade, o conselho que eu te dou é esse, não fique preocupado com coisa demais.
E outra coisa, você pensa, eu falei, eu tô fazendo estágio, tô trabalhando agora. Mas isso tudo foi fruto também de estar aqui. E às vezes, eu não tenho estágio, o que é que eu vou postar? Sei lá, posta uma foto de uma videoaula que você está assistindo, posta uma foto do que tu aprendeu naquela aula hoje. E aos poucos você vai aumentando seu conteúdo, vai tendo mais criatividade e as coisas vão fluindo. Nada começa bonito. Ontem eu postei no story falando, né, dos primeiros vídeos aqui. E quando eu olhar para esses vídeos de hoje, daqui Sim. uns 5, 6 anos, eu já vou estar rindo deles, porque eu já vou ter Sim. evoluído, vou ter melhorado bastante. Então, é isso. Pois é, isso eu acho que é muito legal, né? A gente vai melhorando aos poucos e vai comemorando essas pequenas vitórias, né? Isso é muito legal. Então, começa o quanto antes, porque vocês vão ver esses resultados, vão ver a evolução de vocês mesmos. E até tu comentou assim, não tenho que postar. Eu já ouvi a história de um guri que ele gostava bastante de fazer desenhos, né? Em softwares de desenho. E aí ele postava os desenhos. E aí as pessoas começaram a achar bonito. E aí eu teve um cara que ofereceu um estágio para ele. Tava precisando de alguém, né? Então, assim, mesmo assim, que eu tô precisando de um estágio, então posta que tu tá estudando, posta que tu tá fazendo um curso, que tu tá praticando um software, né? Enfim, e tudo isso é bem importante, né? Não fica usando o Instagram só para postar a bebedeira do final de semana, sabe? Eu acho que a gente é adulto e a gente tem que agir como profissional, não é mais um bando de criança que não sabe o que é da vida, né? Exatamente. O Johnny comentou aqui, ó, achei bem bacana. Ontem encontrei um cliente muito legal. No caso, não sou engenheiro ainda, mas como técnico em eletricidade, expliquei a necessidade de seguir as normas e ele concordou e executou o serviço com sucesso. Porém, sempre encontraremos clientes assim. Exatamente. Então, olha só o exemplo aí. Muito bem, Johnny, eu fico muito feliz. E é isso, gente. A gente não precisa esperar. A gente pode estar ali, procurar uma boa parceria e começar a desenvolver a nossa confiança. É isso aí. Pessoal, se vocês gostaram, tirem print, apertem no coraçãozinho. Eu vou deixar salvo, porque eu vi que teve gente que chegou depois. Isso, e aí pode assistir desde o início, tá? Espero que vocês tenham aprendido algo com a gente hoje. Também espero. Eu agradeço muito a Ana pelo convite. A Ana, eu conheci aqui no Instagram e agradeço demais por estar trocando esse conhecimento. Eu fico muito feliz mesmo de novo eu falo, de ter pessoas que sabem mais que eu, que têm mais experiência que eu e ter a oportunidade de estar aprendendo. E eu desejo que vocês tenham aprendido muito com a gente e aproveitem a trajetória de vocês. Não tenham medo de começar novas coisas. E todo mundo sabe algo, todo mundo tem uma habilidade. Não fique você pensando que, eu não sei nada, eu só estou aqui estudando. Não. Você sabe e você vai descobrindo aí durante o seu caminho. Porque sempre tem alguém que sabe menos que tu. Então, tu sempre pode ajudar alguém, né? E tu sempre pode passar o teu conhecimento adiante. E quando a gente explica o que a gente sabe para alguém, a gente aprende mais ainda. Sabe? Eu tô aprendendo muito, eu acho que é uma fase que eu mais estou aprendendo, porque eu fico ali querendo explicar para as pessoas, então eu aprendo ali. E ao mesmo tempo que eu estou falando para vocês, para não ter medo, para continuar, eu também aprendo enquanto falo isso para vocês. Às vezes eu estou com medo de fazer algo, Sim. E aí eu penso, olha, Samara, se você está falando isso pro pessoal, você também tem que ir lá e não ter medo. Mas é isso. Pois às vezes eu falo alguma coisa aqui no Instagram e tal. E aí eu fico pensando assim, eu acho que era eu que estava precisando desse conselho, sabe? Eu tô falando para as pessoas fazerem alguma coisa. Com certeza. Mas acontece. Acontece demais. Mas comece, gente, é muito legal. E eu sempre falo pro pessoal que é divertido estar aqui. Porque a gente troca experiência e você vai desenvolvendo. Olha só, imagina estudar engenharia, se preocupar em montar um cenário, em fazer um vídeo, em fazer uma postagem. Olha quantas habilidades você tem que desenvolver, né? Quando você precisar fazer uma apresentação para o seu cliente, você vai ter muita criatividade quando você precisar ir lá na sala de reunião, apresentar seu projeto em uma TV. Então, você já vai ter habilidade naquilo. Isso aqui já vai te ajudar na sua carreira profissional. Tenha certeza disso. E vai atrair novas pessoas. Ainda mais que hoje em dia tem muita reunião online, enfim, né? Tem várias empresas que nem voltaram presencial, tá meio híbrido. Então, assim, já vai treinando aqui, né? Com certeza. Falar para uma tela é muito difícil. Eu acho muito mais fácil falar para pessoas. Agora, você falar para um celular é muito difícil. Sim.
Eu até falei ontem lá, na primeira live que eu fiz, eu tive uma crise de riso durante a live toda. E aí a gente vai aprendendo com o tempo. Mas é isso. A gente não pode ter o medo de ficar com vergonha. Assim, já teve stories que eu gravei e eu falo, meu Deus, o que eu falei aqui? Mas e já teve post também que não ficou bonito. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com isso. Ah, eu não sei fazer nenhuma arte bonita. Mas, gente, não se preocupe com isso, ó. Esteja lá. Poxa, ó, se você escrever um nome no papel, assim, engenharia, posta lá, mostra pro pessoal, fala para sua família, fala para os seus amigos. E as pessoas gostam. Eu acho interessante isso. Às vezes você acha que está sendo chato. No início eu pensava, não é chato ficar falando isso, mas não, o pessoal gosta. Eles vão aprendendo que é algo diferente, porque se você parar para pensar, pense em quantas pessoas perto de você está fazendo isso, está divulgando trabalho aqui na internet. Provavelmente você pode ser uma das primeiras pessoas. E isso vai chamar atenção. E igual aqui aconteceu aqui na cidade, da área de engenharia, eu não conheço, não tem ninguém que faz esse trabalho que eu comecei a fazer. E isso já está incentivando outros estudantes. Então, eles já estão começando a postar foto ali, mostrar o que eles estão fazendo. Então, tem um diferencial também. Eu acredito que isso aqui pode ser usado como ferramenta de ter um diferencial. E às vezes tem alguns seguidores teus que nunca vão te contratar, enfim. Só que aí, quando algum conhecido deles fala assim, tô precisando desse serviço, mas eu sigo aquela menina lá que fala disso o dia inteiro. Vou te passar o contato dela. Sabe? Isso que é o mais genial, sabe? Às vezes pensa assim, mas aqui é minha prima, o que ela vai querer saber de imóveis e não sei o quê? Por que ela, né? Não vou nem ficar falando, só minha prima aqui que assiste os meus stories. Não, mas aí quando vê algum conhecido dela tá precisando, ela falou, vai te passar contato, pronto. Pronto, gente. É tão simples. Eu fico me perguntando quando eu não percebi isso antes, sabe? Mas é muito simples, sabe? E a gente cria uma dificuldade, a gente pensa, ai meu Deus do céu, eu não tenho um iPhone, eu não tenho o melhor celular para aparecer aqui. Não tem isso, gente. Quando eu comecei, a câmera do celular era péssima, era muito ruim. E hoje eu ainda não tenho uma câmera muito boa. Mas eu pensei, eu não vou deixar isso aqui me impedir. Eu vou estar lá falando para as pessoas. E dessa forma, mais pessoas. Olha só, mais uma coisa que eu te contava. Ano passado, uma empresa de segurança aqui da cidade me procurou para fazer parceria com eles. E nem é da minha área assim, de projeto, né? Da área da engenharia civil. Mas eles prestam serviço de segurança para casa. Aí eles falaram: olha, que tal a gente fechar uma parceria? Como você já conhece o pessoal que constrói, vai fazer uma casa. E aí, quando você saber que a pessoa quer instalar o serviço de segurança, você apresenta o produto para ela e a gente dá uma porcentagem em cima da venda. Eu falei, gente, só porque eles viram fazendo ali a postagem aqui, falando. Eu falei, gente, não acredito que a internet é uma ferramenta tão poderosa assim. E aí eu conheci a pessoa dessa empresa e ela já tem interesse em fazer um projeto. Então, eu falei, não acredito, eu vou perdendo tempo em falar aqui. E aí tu tá fazendo o teu nome na tua cidade, né? E é a prova de que nem sempre, preciso ter um parente rico lá, um político para me indicar, não sei o quê. Né? Então, se a gente fizer esse esforço, vai ter resultado também. Exatamente. Eu sempre pensei assim, eu não vou ficar baseado só no fato de eu não ser rica, eu não ter alguém rico para me indicar, para me colocar em uma empresa. Eu preciso fazer alguma coisa aqui para as pessoas me verem. Eu quero que as pessoas me vejam. E eu acho que tem que parar com isso, né? Não é ser egoísta ou, como é que fala, prepotente. Não. As pessoas precisam nos ver, elas precisam nos conhecer para saber com o que a gente trabalha, para saber que a gente sabe, que a gente entende daquilo. E a forma que a gente tem é a internet, porque eu nunca fui de grupinhos, assim, sabe, que são mais populares na cidade. Eu sempre fui ali mais reclusa na minha. Tenho os meus amigos, mas vocês entendem o que eu tô falando. Então, aí, e uma coisa foi levando a outra e eu enxerguei aqui como uma forma das pessoas poderem ver o que é que eu sei, o que é que eu quero passar para elas. Se tu não falar que tu é boa, ninguém vai saber que tu é boa, né? Então, tu tem que falar. Ninguém vai te divulgar. Ninguém vai te divulgar. Só você mesmo vai se divulgar. Entendam isso? Eu comecei a entender isso. Claro, os amigos vão compartilhar. Eu falo isso no sentido de fazer a propaganda de si mesmo, sabe? A gente tem que ser a primeira pessoa a fazer propaganda de nós mesmos.
Isso aí, né? Se tu não passar essa confiança, ninguém vai acreditar no teu potencial, né? É verdade. É muito. Bom, pessoal, não, pode concluir. Pode. Não, pode, acho que a gente já falou tudo, assim. É porque eu gosto muito de falar É, sobre isso. Da semana passada eu fiz uma live com o João, era outro tema, a gente acabou entrando nisso, assim, porque eu acredito muito, assim. Eu vejo muito, a gente pode até fazer uma outra live falar sobre isso, mas eu acredito que isso aqui está muito ligado à mentalidade, né, que a gente tem, o que o estudante tem. Que a gente às vezes não faz isso por não confiar, por não ter segurança. E são coisas que a gente tem que sim, trabalhar em nós. E pronto, eu acho que exatamente. eu falo demais. Mas vocês me sigam aí no Instagram, viu, que eu gosto de falar. Isso aí. Quem quer aprender mais essas estratégias da Samara, sigam ela. E caso alguém aí não me siga também, pode me seguir, tá? Eu falo mais voltado para estudantes de engenharia, mas tenho certeza que vocês vão aprender muito comigo também. Demais, eu E, aprendo todo dia. e agradeço muito a presença de vocês. Vou deixar salvo aqui. E para quem chegou atrasado, e assistam depois, gente, muitos insights importantes para vocês colocarem em prática. E agradeço a Samara, agradeço a todos que assistiram. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite.